Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Então, como vocês estão vendo aí, a gente está na aula 2 e o nosso assunto de hoje será tabela periódica e reações químicas. Então, é um assunto um pouquinho complicado, eu quero que vocês prestem muita atenção, voltem o vídeo quantas vezes forem necessárias. Se tiverem dúvidas, sempre perguntem a mim no privado, que eu vou estar aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. E vamos à aula. E a gente começa a nossa aula com uma pergunta, né? Já parou para pensar por que é tão difícil para o homem viver em outro planeta? Por que é tão difícil para a gente habitar outro planeta? Eu acho que é um sonho desafiador habitar outro planeta. Mas por que a gente ainda não conseguiu? Por que é que ninguém não conseguiu fazer isso ainda? Algum motivo tem, né, minha gente? É uma pergunta que, se a gente parar para pensar, não é tão difícil de se responder, né? Até hoje, a gente não conseguiu encontrar nenhum outro planeta que consiga reunir condições tão favoráveis ao ser humano como a gente tem aqui no nosso planeta Terra. Então, não existe nenhum outro planeta, até então, que tenha condições favoráveis à nossa sobrevivência. Por isso que a gente vive aqui na Terra. E que condições são essas tão essenciais à nossa sobrevivência? Então, eu citei algumas aí para vocês verem, né? Então, o nosso campo magnético, a nossa gravidade é adequada, temos água em estado líquido, que é um fator muito importante, oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, que são agentes super essenciais para a nossa sobrevivência. E aí, para quem nunca viu uma tabela periódica, tá aí, né, a foto da tabela periódica, que a gente vai estudar, entender um pouco dela. Nada aprofundo demais, porque como eu já falei para vocês, a gente tá dando um embasamento do que vocês vão ver o ano que vem, no primeiro ano, para vocês não chegarem lá às cegas. Então, vocês que receberam o livro, que todos dos nonos anos receberam o livro, vocês podem abrir ele na página 48 e acompanhar o que a gente vai estudar a partir de agora. E primeiro vamos entender por que criaram essa tabela, o porquê que criaram essa tabela com um monte de elemento químico. A tabela ela foi criada para organizar e apresentar algumas informações sobre todos os elementos químicos que existem. Então, ela foi criada para organizar os elementos químicos que a gente tem em nosso mundo, para a gente entender de uma maneira mais fácil. O bom de vocês terem a tabela em mão, né, no livro de vocês que eu mandei abrir, se vocês estiverem com o livro ao alcance de vocês é importante, porque talvez aqui no vídeo vocês não consigam observar direito os elementos. E aí vocês, com o livro na mão, vocês vão observar melhor e vocês podem até com um lápis, grafite, clarinho, tá? Nada de caneta, e riscando aí para entender melhor essa tabela. Então vamos lá. Vamos à organização da tabela. A tabela ela é organizada em várias partes. Então a gente vai ter os elementos representativos, que está na primeira, na segunda fileira, aí está na 13ª, 14ª até a 18ª. Então esses elementos eles são elementos representativos. E também a gente vai ter os elementos de transição, que são da terceira à 12ª fileira. E só que esses elementos de transição, eles são divididos em dois elementos de transição externa, que são os da parte superior, e os de transição interna, que são essas duas fileirinhas de baixo, que a gente chama de série dos latanídeos e série dos actinídeos. Latanídeos, se vocês observarem, porque no início da tabela lá, ó, lá embaixo, onde tem um lá que é a família do lantanídeos. E actinídeos, ó, começa com a C, que é a família dos actinídeos. Então, mais na frente, vocês vão entender melhor o porquê desses nomes. Vocês não precisam decorar tudo, mas os mais importantes é preciso realmente vocês aprenderem. Então, a nossa tabela periódica, ela tem algumas divisões, né? Então, aí tá as divisões da tabela periódica de maneira mais fácil, de maneira mais lúdica, para vocês entenderem. Que pode ser que no livro de vocês tenham várias outras cores, mas isso não importa. Isso é padrão de cada livro, de cada autor. Então, vamos lá. Ela é dividida em metais, não metais ou ametais, tanto faz, e os gases nobres. E aquele quadradinho amarelo lá em cima no início da tabela
é o hidrogênio, que ele fica lá sozinho, depois vocês vão entender o porquê que ele fica lá sozinho. Então, a gente tem o hidrogênio lá em cima, né? Tem os metais, os ametais e os gases nobres. Aqui está uma representação de uma outra tabela, né, em outras cores, como vocês podem ver. E eu circulei, eu dei ênfase ali aos não metais, né, que são os ametais. Ele ainda é dividido em duas categorias. Ele é dividido em ametais, que são o mais da parte superior, e os semimetais. Mas, independente disso, eles têm uma característica específica. A divisão da tabela se dá devido à característica desses elementos químicos. Então, vocês vão ver mais na frente que os metais têm uma característica específica, os ametais também, os gases nobres também, e assim sucessivamente. Cada um tem uma característica semelhante. Entendendo agora um pouco melhor dessas divisões que a gente acabou de falar, a gente vai destrinchar cada uma, vai falar da característica de cada um, então prestem muita atenção. Então, a gente vai começar falando dos metais. Os metais, eles têm a característica de ter o brilho metálico, o nome já fala, né, metal. Então, o metal, ele tem um brilho, são sólidos, com exceção apenas do mercúrio, porque o mercúrio, ele é líquido em temperatura ambiente, então ele não é mais sólido. E eles conduzem corrente elétrica. Então, aí está o exemplo dos metais para vocês verem. A gente tem o mercúrio lá em estado líquido, né, em temperatura ambiente. A gente tem o sódio, o cobre e o ouro. Então, vocês podem observar essas características aí: brilho constante, sólidos e conduzem corrente elétrica. Os ametais, eles são o oposto dos metais. Então, eles não têm brilho, eles não possuem realmente brilho e não conduzem eletricidade. Aí eu trouxe o exemplo para vocês do enxofre. Se vocês quiserem pesquisar e aprofundo, vocês podem pesquisar outros exemplos de ametais que vocês vão encontrar. Lembram que eu falei que os ametais, eles ainda têm uma divisão em semimetais e ametais? Então, os semimetais, a característica dele é que eles apresentam brilho metálico, então eles têm um brilho metálico, ao contrário dos ametais, né? Eles têm pouca condução de eletricidade, então não como os metais que têm muita eletricidade, mas eles têm pouca. E eles podem se fragmentar. E eu trouxe o exemplo aí para vocês do silício. Para quem nunca viu, isso é uma pedra, né, de silício. Então, ela tem um brilho realmente metálico, ela conduz pouca eletricidade e ela se fragmenta. Os gases nobres, eles são chamados assim porque além de serem gases, né, que eu trouxe até um exemplo bem popular para vocês, acho que todo mundo já ouviu falar, o gás de hélio que a gente usa para encher os balões, que muita gente usa também para afinar ou engrossar a voz, ou vice-versa, as pessoas usam por brincadeira, né? O gás de hélio. Então, além deles terem essa característica, eles têm a característica da inércia química. Ou seja, eles têm estabilidades, eles não participam de nenhuma reação a não se combinar com nenhum outro elemento. Então, é um gás realmente muito importante, os gases nobres. O hidrogênio, que está localizado bem na pontinha da tabela periódica, né, ele é o primeiro lá de cima, por ele estar próximo dos metais, muitas pessoas acham que ele é metal, só que ele não possui características semelhantes aos metais, ou seja, ele não é um metal, ele é especial. Ele é especial porque é o elemento mais abundante do universo. Ele se torna especial por ser o elemento mais abundante do universo. Uma pergunta super comum é por que a tabela periódica tem esse formato tão estranho? Por que que esses quadradinhos eles não têm uma forma linear, não são mais organizados? Por que tem esse formato, né? Então, minha gente, porque ela respeita uma sequência super importante. Ela respeita a sequência de colunas. E essas colunas, elas são chamadas de grupos ou famílias. Tem pessoas que gostam de chamar de grupo, eu prefiro chamar de família, né? Então, a gente tem a família da primeira, segunda, terceira, quarta coluna e assim sucessivamente. E o que a gente percebe é que quem dá nome às famílias é o primeiro nome. Então, vamos lá. Lá na quinta coluna, se vocês perceberem, a gente tem um B. Então, ali a gente vai ter a família do boro, tem até o nome embaixo. Na próxima, C, família do carbono.
N, família do nitrogênio, O, família do oxigênio, e assim sucessivamente. Então, essas famílias, elas têm semelhanças entre si. É igual, por exemplo, eu com minha mãe e com meu pai. Eu tenho semelhança com minha mãe e semelhança com meu pai. É a mesma coisa. Então, a família do boro, todos os outros componentes abaixo têm semelhança com o boro. Entenderam? Então, eles têm semelhança entre si. E vocês podem observar aí que está circulado esse quadradinho. Talvez não dê para vocês observarem direito, mas vocês podem olhar na tabela periódica de vocês. Se vocês observarem, eu dei ênfase a um quadradinho, a um elemento químico da tabela, que foi o lítio, né? Então, como é dividido direitinho aí, ó. O Li é o símbolo químico, né, do elemento. Aí abaixo tem o nome do elemento, que é lítio, né? Acima tem o número atômico, então ali o número atômico é 3. E abaixo é o peso atômico, que talvez por agora vocês não vão precisar usar, mas mais na frente vocês vão entender o porquê de tudo isso. Então, a gente tem o número atômico acima, o símbolo químico, né, que é o símbolo, o nome maior, as duas letras maiores, tem o nome e o peso atômico. Agora que a gente entendeu o que é a tabela periódica, como ela é dividida, quais os elementos químicos, a gente vai falar um pouco de reações químicas. Então, é muita informação para a cabecinha de vocês por essa semana, mas realmente eu preciso passar esses assuntos para vocês. Então, se vocês não entenderam até agora, voltem o vídeo quantas vezes forem necessário, vou repetir de novo. Botem pausa. Me perguntem no privado se precisa. Então, agora a gente vai entrar num assunto bem legal de se estudar para uns e talvez para outros não, que é reações químicas. Vamos entender que tipo de reação está ocorrendo, se está ou não ocorrendo uma reação química, quais os tipos de reações químicas que tem, que existem, né? Então, a gente vai entender bastante coisa. Então, qual é a primeira coisa que a gente precisa saber? A gente precisa saber, em primeiro lugar, que reação química é um rearranjo atômico que tem o seu reagente se convertendo em um determinado produto. Então, não há criação nem destruição de átomos ou moléculas. O que acontece realmente é que os átomos eles apenas trocam de lugar para aquilo que era o reagente se converter em um produto. Então, como é que a gente pode identificar uma reação química? Como é que a gente pode dizer que ali está acontecendo a reação química? Então, eu trouxe aí vários exemplos para a gente falar um pouquinho. Então, o primeiro é a liberação de energia. Quando a gente vê uma liberação de energia, calor, luz, ali há uma reação química. Aí eu trago para vocês como exemplo o exemplo da fogueira. A fogueira acesa, ali está acontecendo uma reação química. O próximo que a gente pode ver aí é a formação de gases. Aí eu trago o exemplo da fermentação, né, do tipo efervescente, que é aqueles comprimidos efervescentes que a gente compra na farmácia. Por exemplo, a vitamina C. Quando a gente põe ela dentro do copo, que fica aquelas bolhas fervendo, ali está acontecendo uma reação química. O próximo exemplo é a formação de um sólido, que é quando a gente mistura duas substâncias que determinada substância ficou sólida. Por exemplo, a gente pega a água e coloca uma outra substância dentro, que aquela substância ficou do tipo sólido. Ali aconteceu uma reação química. O próximo exemplo é a mudança de coloração, que eu trago o exemplo para vocês do papel queimado. Quando a gente queima o papel ele muda automaticamente de cor, né? Então ali aconteceu uma reação química. O próximo exemplo é uma mudança de cheiros e gosto. Eu trouxe um exemplo bem legal para a gente discutir, que é o churrasco. Quando a gente assa a carne, por exemplo, ela muda o cheiro, muda o gosto, fica um gosto e um cheiro agradável, muda automaticamente, até que o nosso vizinho até sente o cheiro do churrasco, né? O cheiro vai longe. Então, ali houve uma reação química. O próximo exemplo é o crescimento de um organismo. Isso é um fator muito importante para a reação química. Enquanto o organismo está crescendo, nós seres humanos, as plantas, os animais, ali está acontecendo várias reações químicas. O próximo exemplo é a fermentação. Fermentação, aí eu trago o exemplo para vocês da cachaça, né? A fermentação a gente obtém da cana-de-açúcar, a cerveja para a gente fazer
a cachaça em si acontece várias reações químicas. Ali existe muita fermentação que a gente obtém da cana-de-açúcar, então ali tem muita reação química. E para finalizar, a decomposição de matéria orgânica. Imagina se tudo que morresse ficasse ali. Então, o mundo ia ficar com um cheiro não muito agradável, né, minha gente? Então, a gente tem animais como fungos e bactérias que fazem essa decomposição da matéria orgânica. E aí, esses animais fazendo a decomposição da matéria orgânica de tudo que morre, seja planta, ser vivo ou animais, ali também está acontecendo uma reação química. Agora, eu trouxe para vocês aí um exemplo de equação química. Então, voltando àquele assunto lá da tabela periódica que vocês viram. O C na tabela periódica quer dizer que é o quê? Um carbono, né? O O é um oxigênio. E o CO2 é o gás carbônico, não é isso? Então, aí é um exemplo de equações químicas, ó. Prestem atenção. O carbono mais o oxigênio virou o gás carbônico, né? O CO2. Então, aí é um exemplo de equação química. E quais são os tipos de reações químicas que a gente pode encontrar? A gente pode encontrar 4 tipos de reações químicas diferentes. A gente vai ver só uma introdução agora desse conteúdo e na próxima aula vocês vão ver, a gente vai destrinchar, vai fazer vários exercícios sobre isso, mas existem 4 tipos de reações químicas. O primeiro tipo é síntese ou adição. Eu prefiro chamar de adição, que fica mais fácil, né? Adição é quando a gente pode pegar qualquer exemplo da tabela periódica, mas eu preferi usar as letras A, B, C e D para facilitar para vocês entenderem. Então, uma reação de adição é quando a gente pega A mais B e vai formar um reagente AB. Aí tem a reação de decomposição ou análise, que é quando a gente pega o A e o B, tá lá juntinho, e vai formar, a gente vai separar esses reagentes, né? Vai ficar A mais B. Então, é o contrário da adição. A decomposição é ao contrário da adição. O próximo tipo de reação é simples troca ou deslocamento. Eu prefiro chamar de simples troca. Simples troca porque a gente só troca um reagente com o outro. Então, vamos ver o exemplo. A gente tem AB mais C. Aí a gente fez uma troca, ficou AC mais B. Então, o B que estava junto do A ficou sozinho, o C foi para junto do A e o B ficou lá sozinho. E para finalizar, o último tipo de reação é a dupla troca ou substituição. Eu prefiro chamar de dupla troca. Aí a gente tem uma troca total dos produtos e reagentes. Então, a gente vai ter o AB mais CD. Aí vocês vão ver que trocou tudo, ficou AC mais BD. Então, pratiquem bastante esses exemplos, que a gente vai estudar muito isso daqui para frente. Agora, nessa imagem aí, eu trouxe para vocês vários exemplos de reações químicas. Lembra que a gente estava usando e ainda continua usando, né? O A, o B, o C e o D, que é para ajudar vocês. Mas, realmente, a gente vai usar aqueles elementos que estão lá na tabela periódica, né? Oxigênio, carbono, enxofre, hidrogênio e assim sucessivamente. Então, tá aí os tipos de classificação, síntese ou adição, análise ou decomposição, deslocamento simples troca e dupla troca. E assim a gente finaliza a nossa aula. Nossa próxima aula será a continuação desse assunto. A gente vai praticar bastante exercício. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me perguntem no privado. Bons estudos e fiquem em casa.